E aí galera, tudo bom? Professor Eric Soares aqui com vocês de novo. Vamos falar de planejamento textual. E agora num ponto bem específico, seleção de argumentos. O que nós vamos tratar agora? Uma forma para que você monte o seu texto de maneira racional, de maneira produtiva, a fim de garantir uma pontuação muito alta nessa provinha do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? É a partir dos conhecimentos trazidos pela cartilha do participante que nós vamos montar estratégias. Estratégias essas para te ajudar a selecionar, a organizar e a relacionar os argumentos em defesa de um ponto de vista, beleza? Então, o tema de hoje da aula será essa questão da seleção de argumentos, certo, pessoal? Primeiro ponto que você deve imaginar é o seguinte: saber os conceitos do que você está tratando é de extrema importância para que você consiga produtividade nessa relação textual, beleza? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos para esses conceitos. Seleção de argumentos. Como é que eu vou selecionar argumentos, professor, sem saber necessariamente quais são os temas? É verdade, é uma pergunta muito interessante. Porém, você tem uma grande vantagem. Qual é a vantagem? Você sabe exatamente como é que é o direcionamento do Enem. E esse direcionamento, pessoal, ele apresenta uma série de questões interessantes. Por exemplo, você sabe que o tema é uma situação-problema, você sabe que na tese você deve posicionar-se diante dessa situação-problema, portanto, você sabe que a tese é a problematização desse contexto temático, beleza? Sabendo disso, você vai para os argumentos. E aí, quanto é importante você saber o conceito disso? Veja só o quanto é necessário para que você monte uma estratégia racional e produtiva. Primeiramente, o que são esses argumentos? De onde é que vêm eles? Como é que eu faço para selecioná-los? Veja bem, entendendo que os argumentos nada mais são do que provas da existência do problema. Que problema, professor? Ora, o problema que aparece na sua tese. Gente, para que servem argumentos? Para comprovar a sua tese. Se a sua tese é a problematização do tema, você precisa provar que esse problema é verdadeiro e que precisa ser combatido, certo? A partir desse conhecimento, a gente consegue fazer uma análise de como montar essa seleção de argumentos, certo? É a partir desse conhecimento, sabendo que eu vou ser exposto a uma situação problema, sabendo que eu preciso problematizar, vai ser o meu posicionamento a partir disso, eu preciso provar que isso é verdadeiro. Daí eu vou utilizar a seleção de argumentos para isso. Veja bem, trazendo esses conhecimentos anteriores, fica mais fácil planejar isso. Por que fica mais fácil? Pense bem, ó. Quais são as dicas? Lembrando, os argumentos eles devem ser desenvolvidos no corpo do texto. Então você tem uma introdução em que você deve apresentar o tema, em que você deve deixar claro a sua tese, e você tem um desenvolvimento que você precisa aprofundar e provar que essa tese é verdadeira. Então entenda que os argumentos estarão necessariamente no seu desenvolvimento, beleza? Então quais são as dicas? Veja bem, ó. Busque motivações que garantam a progressão textual. O que é progressão textual? Progressão textual, gente, basicamente é você trazer em cada parágrafo informações pertinentes, porém diferentes, certo? Então você precisa trazer informações novas em cada parágrafo e informações interessantes para que garanta essa abordagem completa desse tema, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai trazer, primeiramente, na hora de selecionar argumentos, você já pensa, eu preciso buscar informações novas em cada parágrafo. Então, na hora de selecionar os argumentos, eu preciso determinar o que eu vou trabalhar no segundo parágrafo, o que eu vou trabalhar no terceiro parágrafo. Porque é dessa forma que eu vou garantir a progressão textual do meu texto. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo é esse. Segunda dica importante. Lembre-se que você precisa provar a existência de um problema social. Então, veja bem, eu sei que é um problema social. Eu sei que alguns direitos vão ser negados para uma parcela da população. Sabendo disso, eu preciso provar que essa afirmativa é verdadeira. Então, é a partir daí que eu vou selecionar a minha argumentação. Terceira dica, divida as responsabilidades. Por exemplo, com o surgimento do problema e a persistência desse problema. Veja bem, você precisa provar que ele existe. Para provar que ele existe, é interessante que você mostre a causa dessa questão, a origem desse problema, onde foi que ele surgiu, por que foi que ele surgiu. E tem um outro detalhe, se é tema do Enem, esse problema persiste, esse problema acontece atualmente.
Então não é um problema que ocorreu da noite para o dia, ele tem um porquê histórico e também não é um problema que já acabou, é um problema que continua existindo. Portanto, se você precisa provar esse problema, procure, busque as causas dele, procure a origem histórica dele e por outro lado, procure o motivo da persistência dele. A partir daí você tem uma divisão, é o que vai garantir lá a progressão textual, beleza? Além disso, professor, o que eu preciso fazer? Uma sugestão, tá? Aí, entendendo esses pontos, você pode, lembrando que isso é uma sugestão, você pode separar da seguinte forma a sua linha argumentativa. Eu posso trabalhar com aspectos que envolvem a sociedade, porque eu sei que é um problema social. E aí vem uma outra pergunta. Quem é o responsável por garantir os direitos? Quem é o responsável por efetivar a Constituição Federal da igualdade do direito a todos? O Estado. Então você consegue trabalhar com o Estado dentro de um planejamento em que uma parcela da população não tem acesso a algum tipo de direito, você consegue afirmar que um dos responsáveis por isso é o Estado, dentro da sua ineficácia. Haja vista que o Estado é o responsável por garantir o acesso aos direitos, beleza? Então essa é uma sugestão. Outra sugestão, você consegue separar também de outra forma. Você pode pegar aspectos históricos, então assim, o problema tem uma origem histórica. Trabalhe com esses aspectos históricos em um parágrafo e trabalhe com aspectos atuais em outro parágrafo. É outra forma de você organizar. Isso daí também mostra que você planejou o seu texto. E uma outra possibilidade é você trabalhar com as causas desse problema, provando como é que ele surgiu e depois com as consequências provocadas por ele. Em todos os casos, você consegue uma progressão textual. Por quê, professor? Porque você vai dividir essas responsabilidades, porque você vai trazer assuntos diferentes para cada parágrafo. Beleza? Entendendo essas 4 dicas, vamos exemplificar isso, vamos tentar visualizar isso. Veja bem, o argumento 1, aspectos sociais, fatores históricos ou causa do surgimento do problema, certo? Então tem esse pensamento, eu posso trabalhar com aspectos sociais, posso trabalhar com questões históricas, posso trabalhar com a causa do surgimento do problema. Vale lembrar, pessoal, que essa ordem, argumento 1 e argumento 2, não é uma ordem fixa, tá? Ela pode ser alterada de acordo com a sua necessidade temática. Mas eu sei que eu posso trabalhar com aspectos sociais, históricos, e eu sei que eu preciso falar sobre a causa do surgimento do problema. E no outro, argumento 2, o que eu posso trabalhar? Com as falhas do Estado. Eu posso trabalhar com o problema atual, por que esse problema persiste, certo? Daí eu vou explicar a persistência do problema, que é a minha grande tese. Sugestão, veja bem, se eu vou trabalhar com aspectos sociais, históricos, com a causa do problema, eu posso falar da formação da sociedade. Como assim, professor? Supomos que nós temos o tema de 2019, a questão do cinema no Brasil. A formação da sociedade brasileira é uma formação desigual, em que alguns grupos, um grupo pequeno é privilegiado, com acesso a todos os direitos, inclusive acesso à cultura e ao lazer, e nesse caso específico ao cinema, e um outro grupo, principalmente periférico ou interiorando, que não tem acesso facilitado a esse cinema. Então a formação da sociedade vai determinar a falta de democratização do cinema no Brasil. Então eu tenho uma origem histórica, beleza? Por outro lado, quando eu trabalho com o argumento 2, eu vou trabalhar com os problemas atuais, eu vou trabalhar com as questões atuais. Então eu consigo dizer que a ineficácia de ações governamentais prejudica a superação do problema, certo? Então nós podemos falar que o cinema é pouco democrático porque a educação não trabalha especificamente nisso, ou eu posso tratar que o apoio estatal para a produção da cultura no Brasil é ínfimo. Então tudo isso aí faz com que a indústria do cinema seja uma indústria ainda pouco acessível, beleza? Então você consegue trazer essas duas sugestões para partir do ponto de planejamento da sua argumentação. Mas tem uma coisa interessante, ó, note bem, quando eu tenho isso daí, eu já tenho 3 informações interessantes, na verdade 4. Eu sei que o tema vai me apresentar uma situação, um problema, eu sei que eu preciso afirmar que isso é um problema e que deve ser combatido na tese, e eu tenho um aspecto histórico que envolve sociedade e um aspecto atual que envolve o governo. Sabendo disso, pessoal, eu consigo montar o que eu vou chamar de tópicos frasais. O que é o tópico frasal? Qual é a ideia central de cada parte do meu texto, tá? Qual é a ideia central de cada parte do meu texto? A ideia central do primeiro parágrafo, a ideia central do segundo parágrafo e a ideia central do terceiro parágrafo. Porque eu já sei o que é uma tese, que é a problematização.
Eu já sei o que é o argumento 1, que eu vou trabalhar com aspectos sociais e históricos. E eu sei qual é o argumento 2, que eu vou trabalhar com a ineficácia do Estado. Assim, mesmo sem saber o tema, eu consigo montar, separar cada um desses tópicos. Como é que funciona? Ó, parágrafo 1, eu sei que o que deve marcar a ideia central do parágrafo 1 é a minha tese, porque eu preciso apresentar a ideia central do meu texto. Então a introdução deve ser pautada na seguinte frase: o panorama preocupante de alguma coisa, ou o cenário desafiador de alguma coisa, que eu preciso afirmar que o problema existe, beleza? No segundo parágrafo, eu preciso provar a existência do problema. Então eu posso trabalhar com aspectos sociais. A formação da sociedade é causa do problema que eu estou tratando. E no terceiro parágrafo, qual é o tópico frasal? A precariedade do poder público é o motivo pelo qual esse problema persiste. Então o que eu tenho aí? Eu tenho a montagem do tópico frasal do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo. O que isso vai me garantir? Ganhar tempo. Isso vai me garantir a tranquilidade, vai me garantir a racionalidade para eu especificar no tema trabalhado e a partir daí ter uma nota muito alta. Beleza, pessoal? Então essa aí a sugestão para que a gente selecione os argumentos do seu texto dissertativo argumentativo para o Enem. Espero ter sido produtivo na aula de hoje. Aguardo vocês na próxima. Grande abraço, galera. Até mais!